Bom, vou começar agora, então, gente. Começar? Tá? Tudo bem. Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, eu sou Vinícius, sou estudante de Geografia aqui da Unifap. Faço parte do laboratório o Labache. Estou fazendo meu quinto semestre. E hoje a gente está aqui para apresentando, né, o tema de morfologia antropogênica com, com o Armando aqui. Pode se apresentar aí, Armando. Primeiramente, boa noite. Queria agradecer ao Cagel pelo convite e pela professora Celina pela indicação também. E parabenizar vocês pela iniciativa do Café Geográfico. Então, meu nome é Armando Brito da Frota Filho. Eu sou atualmente doutorando em Geografia pela FRJ, mas fiz a minha graduação, licenciatura e bacharelado na Federal do Amazonas e também o mestrado. Também gostaria de agradecer rapidamente ao Laja Solos, que é o laboratório que eu estou vinculado agora pela FRJ, que é coordenado pelo professor Guerra, que é meu orientador, e o Lato Solo, que é o meu laboratório de origem, onde eu fiz graduação, mestrado também, coordenado pelo meu outro orientador, o Antônio Fábio Vieira. Então, assim, muitas das coisas que eu vou mostrar para vocês hoje é resultado de pesquisas que eu fiz nos dois laboratórios, tem pedaços da minha dissertação, pedaços da minha tese, e muita coisa que eu li durante os últimos anos. Então, a ideia é a gente ter um debate aqui sobre um ramo da ciência geográfica ou da geomorfologia que ainda é, não digo novo, mas é um ramo que precisa ser mais aprofundado. Posso mostrar a apresentação? Beleza. Então, novamente, boa noite. Eu vou estar trazendo aqui um debate sobre a geomorfologia antropogênica e eu dei o subtema, o subtítulo dessa apresentação de paisagens feitas à mão, que é um título que uma amiga minha me ajudou a elaborar. Eu queria trazer primeiro algumas referências muito importantes para geomorfologia antropogênica, ou antropogeomorfologia, ou geomorfologia tecnógena. São os mesmos nomes para a mesma coisa. Eu queria trazer o Andrew Gaudi, que é um dos grandes nomes da geomorfologia, e ele trabalha com a geomorfologia antropogênica. Esse livro dele, o Impacto Humano no Meio Ambiente, ele é um dos mais importantes atualmente, e é um que traz em conceitos, uma renovação de conceitos. Então, de novo, esse ramo da geomorfologia, que é a geomorfologia antropogênica, aí eu queria trazer algumas referências. Esse aqui é o livro O Impacto do Homem, do Andrew Gaudi, que ele é um dos grandes nomes da geomorfologia. Ele traz uma renovação de conceitos, agora na década de 90 e 80, justamente sobre isso, explicando melhor quais são os impactos do homem como um agente geomorfológico. E aí eu trago outro livro também muito importante, que é do Dovigny, que é de 1989, O Homem, um Agente Geomorfológico, uma introdução à geomorfologia antropogênica. Ele é um dos grandes nomes, se você pegar artigos nacionais e internacionais, ele está sendo citado em praticamente todos, então ele dá um estopim, porque ele faz um levantamento histórico do que é geomorfologia antropogênica. Eu também trago para vocês o Geomorfologia Antropogênica do Sazabo, que é um grupo fizeram uma coletânea de artigos do pessoal da Turquia, e é muito pertinente, porque ele está disponível na internet, e traz também conceitos e explicações diferentes. E, falando um pouco da nossa bibliografia nacional, a gente também tem que valorizar o Geomorfologia Urbana, do Guerra, que tem vários capítulos que trabalham sobre essa relação do homem com o relevo, o homem como um agente. Então a gente vai ter o capítulo do Guerra, que é Encostas Urbanas, o capítulo da professora Rosângela Botelho, Bacias Hidrográficas Urbanas, o do Antônio Soares, Solos Urbanos, e o do Rafael Davi Santos Filho, que é o Antropogeomorfologia, que traz alguns conceitos e traz algumas práticas.
Ainda no âmbito dos autores nacionais, eu queria trazer alguns, assim, esses artigos aqui são alguns muito importantes que dão uma base para a gente entender a geomorfologia antropogênica, que é o da Cleide Rodrigues, que, por sinal, professora da USP, fez pós-doutorado com o Andrew Gaudio, a Maria Isabel Cássia Gouveia, que é professora da Unesp, que fez a tese dela justamente sobre a geomorfologia antropogênica no estado na cidade de São Paulo. O João Osvaldo, também da Unesp, presidente prudente, que trabalha com relevo tecnógeno, depósitos tecnogênicos. O Adriano Simon, também professor universitário, que da Universidade de Pelotas, e a Senira Cunha, que também trabalha nessa temática. Mas por que essa geomorfologia ela se diferencia das demais? Porque a gente tem a estrutural, a gente tem costa, fluvial, cada uma trabalha com um âmbito. E a geomorfologia antropogênica, diferente da encosta, da fluvial, da cárstica, que vão ser estudadas mais ou menos em alguns departamentos de geografia, dependendo da sua localidade, tem universidades no litoral vão tender a ter uma geomorfologia costeira mais forte. A antropogênica ela acaba ficando diluída nos outros ramos, porque ela trabalha um pouco com todos esses ambientes, com a encosta, com a fluvial, com a costeira, com a cárstica. Só que o que difere ela das demais geomorfologias, ou dos ramos da geomorfologia, é que ela trata o homem como um agente do relevo, o homem como um agente que muda o relevo. E dentro da geomorfologia antropogênica a gente vai ter algumas subdivisões. Entre elas a gente vai ter a geomorfologia antropogênica no meio urbano, que a gente pode chamar de geomorfologia urbana, e a geomorfologia antropogênica no meio rural. A gente diferencia uma da outra porque vão ter processos, vão ter formas e vão ter materiais diferentes, além da escala de tempo. Mas então, o que é a geomorfologia antropogênica propriamente dita? Ela é estudar o relevo a partir do homem como um agente, ou seja, o homem como modelador do relevo. E aí eu gosto de trazer como exemplo as ilhas artificiais de Dubai. Por quê? Porque elas são ilhas que foram feitas pelo homem num processo muito curto de tempo. Aí aqui a gente tem nessa imagem a Palmeira Jumeirah, que é essa daqui. Ela é muito linda, muito grande. Ela tem, grande, 5,7 km². Mas para a construção dela, foram precisos 92 milhões de metros cúbicos de areia. É válido ressaltar que ela é do início do milênio, ou seja, dos anos 2000 agora. E antes dela terminar de ser feita, parte dela já tinha sido vendida. Porque é nela que estão grandes prédios, grandes resorts. E um outro exemplo disso é aqui o arquipélago chamado de O Mundo, dentro desse quebra-mar. Para ele foram necessários 320 milhões de metros cúbicos de areia e 31 milhões de toneladas de pedra. O que é interessante? Além de já estar completamente vendido, alguns estudos têm mostrado que esse arquipélago, através do processo de erosão marinha e costeira, tem se desfeito, mesmo com a presença do quebra-mar. O que mostra para a gente o quê? Que alguns relevos antropogênicos eles vão ter uma duração maior do que outras. E aí eu gostaria de trazer para vocês uma frase do D'Auvigny, que é o autor que eu estava comentando com vocês, que eu acho que ele baseia muito bem o nosso pontapé inicial para entender um pouco da geomorfologia antropogênica. Então, é a atividade de um único ser humano. A atividade de um único ser humano não pode alterar muito a paisagem. Entretanto, o homem não age sozinho, mas como parte de uma sociedade. Logo, a geomorfologia antropogênica depende de aspectos sociais, demográficos, econômicos e iconográficos da humanidade. E aí é isso que eu acho muito pertinente a gente ter essa noção. A gente está trabalhando agora com o ser humano, a sociedade, a humanidade como agente. E ela como agente, ela vai ter aspectos sociais que diferenciam uma população da outra, aspectos econômicos que diferenciam. Então, o processo, o tempo e a forma vão ser diferentes. E aí eu trago de novo a questão da escala. A geomorfologia antropogênica, a gente pode estudar ela no meio urbano e no meio rural. A gente também pode estudar num outro meio que alguns autores, como o Dove fala,
que é o meio das minerações. Mas nesse momento eu quero focar nesses dois. Então, o que seria o meio urbano? Seria a geomorfologia urbana. E aí eu trago essa imagem porque ela dá uma conotação do que é a geomorfologia antropogênica para a gente, como geógrafo. Porque de um lado a gente vai ter a geomorfologia como substrato, como algo que, em teoria, vai limitar a forma de ocupação e o processo de ocupação. E, por outro, a gente vai ter a geografia urbana com seus processos, seus metros, o seu direito à cidade, querendo habitar. Então, de um lado você vai ter isso e do outro você vai ter o processo. A geomorfologia urbana vai combinar esses dois, pensando como o que estava impedindo a ocupação vai deixar de ser um impedimento para ser algo novo e transformado. Um exemplo que a gente pode dar são a ocupação das encostas íngremes e de morros. A geomorfologia, em teoria, ela iria impedir a ocupação dessas áreas, mas a gente ocupa mesmo assim, por uma necessidade, normalmente, não por uma escolha. E ainda assim a gente pode alterar, a gente pode criar taludes nessas encostas, a gente pode pegar esses morros e destruí-los, terraplaná-los e usar o que foi desmontado em outra área para aumentar uma região. A exemplo disso, eu trago o exemplo do aterro do Flamengo. Por que eu trago esse exemplo de geomorfologia urbana e de geomorfologia antropogênica? Porque se a gente observa aqui nessa imagem de 59, a gente vai ter o que era a praia do Flamengo. Só que o que acontece? Durante o processo de ocupação da cidade do Rio, houve desmonte de alguns morros, entre eles o desmonte do Morro de Santo Cristo, salvo engano. Alguns desses morros foram postos abaixo e o material foi utilizado para a criação do que a gente chama de hoje aterro do Flamengo, que constitui de praças, áreas de ocupação, quadras e uma orla marinha para as pessoas também ficarem ali. Então tem tanto uma questão urbanística, arquitetônica, mas também tem uma questão que é a questão do uso e ocupação. E uma geomorfologia nova, porque o que a gente tinha uma praia antes, com toda uma gama de processos de geomorfologia costeira, hoje a gente vai ter uma outra geomorfologia com outros processos de agressão e degradação marinha. E aí eu trago mais dois exemplos, que são o Morro do Bumba em Niterói, 2010. Para quem não conhece, o Morro do Bumba era um morro em Niterói, onde as pessoas começaram a ocupar. Só que a questão desse morro anteriormente, ele tinha sido um lixão, e um lixão desativado. Então, as pessoas começaram a ocupar essa região, no caso do morro, e não houve uma intervenção direta do poder público. O que acontece? Devido às chuvas que são recorrentes durante o verão do Rio de Janeiro, que são muito intensas, o material desse morro era o lixão, ou seja, muito saco plástico, material orgânico, material que não era consolidado, que durante o processo de chuva houve movimentos de massa, movimentos gravitacionais de massa, ocasionando a morte de dezenas de pessoas. Isso é uma geomorfologia. A gente teve um processo, que foi o processo de formação desse morro, a gente teve uma forma, que foi o morro, e a gente teve um material, que foram os resíduos sólidos urbanos. De outro lado, a gente tem aqui, a gente tem Odaíba, uma ilha artificial, completamente artificial, feita na década de 80, a partir de um grande projeto arquitetônico. Logo no mesmo período da bolha imobiliária do Japão, mas foi feito ainda assim essa ilha. E essa ilha, ela tem todo um propósito, ela teve um processo, ela teve uma forma e ela tem um material. Aqui o material foi material incinerado para criar a ilha. O processo levou um bom tempo, só que ela também teve uma forma. Pegando um pouco da questão do porquê da cidade, a ilha de Odaíba, ela teve uma função, ela foi criada para ser um lugar para ocupação urbana. Então, aqui a gente vai ter pessoas que podem ficar nas margens. A gente vai poder, no caso da praia, a gente tem áreas de lazer, que são os gramados. Então, tudo isso foi pensado para a população. E agora, partindo um pouco para uma outra geomorfologia antropogênica, de um período mais longo, de um processo mais longo, com outros materiais e outras formas, a gente vai ter os terraços de arroz
em Honghan, na China, que é um processo de centenas de anos, porque é um processo cultural, onde os chineses, com o intuito de fazer a plantação de arroz, alteraram as montanhas, as encostas, para que elas fossem mais produtivas. Então, nesse processo, a gente vai ter uma mudança do relevo, feita pelo homem, no meio rural, e também uma presença de solos mais férteis, por toda uma outra questão. E agora, trazendo um pouco mais para a nossa questão regional, eu queria trazer esse exemplo, que é parte da área de estudo de uma grande amiga minha, Camila Oliveira Lousada, que está fazendo doutorado na UFC. E na área de estudo dela, que é o arquipélago do Januário, no município de Taquatiara, no Amazonas, o que os ribeirinhos fazem? Eles põem essas estacas, como se fosse uma barreira, para quando há o processo de cheia do rio, os sedimentos serem barrados. Então, eles aproveitam um processo natural da dinâmica fluvial, que é a deposição, e intensificam, aumentando a área de deposição, fazendo com que haja mais solos férteis. Esse processo, sendo feito todo ano, ele vai criar terraços, ele pode criar terraços. A gente tem outros exemplos também, que eu queria trazer. A gente estou falando desses exemplos grandes, macros, mas a gente também pode falar dentro de um rio, dentro de um rio urbano. Se as pessoas começarem a jogar resíduos sólidos, latinhas, sacos dentro do rio, esse rio vai começar a ter muito resíduo, vai ter um depósito tecnogênico ali, só que esse depósito vai fazer com que o processo de sedimentação se intensifique. Então você vai ter a criação de barras fluviais, por exemplo, bancos de areia dentro dos rios urbanos, porque houve ali um processo que ajudou na deposição. Mas como é que a gente entende essa geomorfologia antropogênica? Eu pensei em separar para ficar um pouco mais didático, para todo mundo a gente entender, até porque é uma coisa que a gente não estuda diretamente na faculdade, a menos que você tenha um interesse bem específico. Então eu separei em processos, formas e materiais. E aí eu trago esse exemplo também de Manaus, que é o Prosamin. O que foi o Prosamin? O Prosamin foi um projeto de recuperação dos igarapés, ou seja, dos rios da parte urbana de Manaus. Então a gente tem aqui em 2007, nos ciclos vermelhos, é a mesma área em anos diferentes. A gente vai ter em 2007 o início do projeto, onde vai ter a retificação e canalização dos rios. Em 2009, vai mais a montante no curso, retificando mais ainda. Em 2011, ele está praticamente todo retificado, a gente já consegue observar que há um verde nas margens, que no caso foi a plantação de graninhas. E já em 2019, completamente alterado. A gente tem um processo que durou cerca de 12 anos, mas que foi uma alteração substancial no relevo. Isso é um processo do homem. E a gente vai ter também as formas. As formas são as mais variadas. A gente vai ter grandes formas, como o exemplo desse buraco, resultado da mineração. A gente vai ter outros arrozais, que tem terraços de arrozais na China. E a gente também vai ter formas como as mossorocas. E aí, eu gostaria de trazer um conceito que a Cleide Rodrigues trabalha num dos artigos que eu mostrei ali em cima, que é o homem, ele faz essas formas de maneira direta e indireta. A direta é quando ele tem a intenção de fazer algo. Então, por exemplo, as ilhas artificiais foram algo com uma intenção. Esse grande buraco de mineração, ele foi feito com uma intenção. Os terraços tiveram a intenção de serem feitos. Então, a gente vai ter esses exemplos, as ilhas, os buracos, e também a gente vai ter os aterros sanitários. E isso é muito importante a gente lembrar, que o aterro sanitário, ele é uma área de dezenas de impactos ambientais, desde questão de cheiro, questão de animais que não estão circulando, aumento do peso na área, contaminação de lençol freático, contaminação de rios ao redor, pelo vazamento de chorume. Então, essas são formas diretas.
E aí, de novo, eu trago o exemplo de Aldaíba, que foi em 1986, que foi um processo e foi uma forma muito bem feita, tanto que dura até hoje. E foi cenário de filmes, de desenhos, de muitas obras. Eu gostaria de fazer desculpa, porque infelizmente aqui na rua passa muitos carros e motos. Então, se tiver algum problema, eu peço que me avisem. E a gente vai ter as formas indiretas. O que são as formas indiretas? São aquelas que o homem não teve a intenção de fazer, mas acontecem como uma consequência de uma outra atividade. Então, eu estou trazendo aqui 3 exemplinhos que são o assoreamento de um canal, que pode ocorrer porque houve uma terraplanagem em alguma área e por algum processo de transporte de material chegou no rio e assoreou o canal. A gente tem esse exemplo aqui em cima, que na verdade, esses 2 exemplos são em Manaus, na Zona Leste, na minha área de estudo, do mestrado e do doutorado, onde a gente tem nessa primeira imagem em amarelo a deposição de toda sorte de materiais, materiais industriais, materiais urbanos, materiais, resíduos sólidos, todo tipo de resíduo sólido, que com o passar do tempo foi carreado e assoreou um outro canal. Então, a intenção de assorear o canal não era uma intenção, mas aconteceu. E aqui a gente tem uma vossoroca, que também é uma forma, um processo, é uma feição geomorfológica natural, mas que ocorreu de forma indireta. Por quê? Essa área aqui, ela sofreu um processo de terraplanagem, ou seja, houve retirada de camadas de solo, foi terraplanado, o solo foi compactado e durante um processo de chuvas intensas e contínuas, houve o destaque e transporte de material criando essa vossoroca. E eu gostaria de trazer também um outro exemplo que eu acho que é muito pertinente, ainda mais considerando a nossa atual conjuntura de Brasil, que não há um respeito para as legislações ambientais, o exemplo do desastre de Mariana. E aí eu gosto de salientar que foi um desastre que saberia que ia acontecer, porque a gente tem vários dados que mostram que a barragem deveria ter sido diferente, deveria ter sido feita diferente. Ela passou uma barragem montante, não a jusante. Então a gente tem aqui esse exemplo. Por que eu trago ele? Porque foi algo inesperado, em que houve a perda de diversas vidas humanas, perdas materiais e impactos ao meio ambiente, biótico e abiótico. Mas o que a gente pode pensar aqui? Aquele material ele foi carregado por toda a bacia do Rio Doce, saindo da região de Mariana, passando por vários municípios e estados. E esse material se depositou aonde? Esse depósito foi natural? Alterou a dinâmica natural? Será que houve formação de ilhas, de barras fluviais? O que será que aconteceu na foz do rio, quando ele alcança o mar? Será que houve uma diferença? Então a gente vai ter um novo relevo ali. A gente vai ter uma área de deposição diferente, talvez a criação de novos terraços. E a gente vai ter também, além de processos, a gente tem materiais. E aí a gente também entra em todo tipo de material. E aqui eu trago 3 exemplos novamente. Esse aqui é uma imagem que eu peguei na internet que mostra como é que era lançada a areia artificial para fazer as ilhas artificiais de Dubai. Aqui a gente vai ter um lixão, que a gente vai ter toda sorte de material de novo, desde plástico, material orgânico, vidro, tijolo. E, por fim, a gente tem aqui em preto e branco essa imagem de baixo. Ela é a imagem do desmante de um morro aqui no Rio de Janeiro, que deu origem ao material que foi usado na construção do Aterro do Flamengo. E aí eu trago agora 2 autores, na verdade 3. Um que é o Alex Pelogin, que é um professor de São Paulo, que é um geólogo, ele trabalha com os depósitos tecnogênicos como quinário, ou seja, com essa relação do homem dentro da geologia. E num dos artigos dele, ele traz o Flaming Flaming, que são 2 autores que fazem a distinção de materiais tecnogênicos e seus depósitos. Então, eles dividem os materiais em 4 tipos. Gárbicos, que vem do inglês, que é lixo, ou seja, resíduos urbanos, resíduos residenciais, basicamente, orgânicos e inorgânicos. Os materiais úrbicos,
que a gente vai ter material de construção, resíduos industriais, a gente vai ter também um pouco dos gárbicos, os espódicos, ou espólicos, que são materiais que foram retirados de uma área, ou por terraplanagem, ou pela formação do relevo, ou formação de taludes. Então a gente vai ter esse material. E materiais dragados, que são os materiais dragados de rios, de mares, ou até mesmo, um exemplo, seria a Baía de Guanabara. Todo o material que é retirado dali, quando ele for depositado, vai ser um depósito tecnogênico de material dragado. Vai poder, à medida que você for aumentando o depósito, construir um novo relevo. Eu trago aqui também uma imagem que é do meu doutorado, da minha pesquisa, que uma das bossarocas que eu trabalho foi usada como lixão. E quando a gente estava lá fazendo o campo, a gente teve a sorte de ver um dos caminhões jogando o material, que é esse material aqui que a gente consegue ver metal, espelho, tijolo, e no dia estava saindo muita fumaça. E aí eu trago isso aqui para vocês. Essa imagem a gente fez com um drone, ela é uma imagem de 2017. Esse aqui é todo o material depositado na época. Então é um material que a gente pode dizer que ele é úrbico, porque tem desde resto de alimento, resto de construção, pneu, sacos plásticos. A gente encontrou muita coisa aqui. Aí eu ponho agora a imagem para a gente, que é da geografia, com as curvas de nível, para a gente ver como é que esse relevo ele foi feito. Então a gente vai ter aqui cotas mais baixas. Então aqui as cotas estão mais próximas, significa que houve um crescente. E a gente vai ter esse mesmo lugar agora visto em 2020. O que a gente vê aqui? Então a gente ouve aqui a criação de patamares, aqui está mais alto, houve a junção de material para um lado, para o outro, remoção, mais uma outra, e aqui a gente tem as cotas de novo, que a gente vê o quê? As cotas estão a cada 5 metros. Então a gente tem aqui um material que está muito mais elevado do que antes. Antes a gente tinha uma região mais íngreme, agora a gente tem uma região de patamares. Uma outra questão que eu gosto de levantar aqui nessa imagem é que o que era depósito antes começou a criação de vegetação. E eu já vou falar sobre isso. Aqui a gente tem a imagem aérea dessa mesma área. Então a gente consegue observar a deposição que foi feita sem muito critério, e mais 2 bossarocas aqui. E em 2020, as mesmas bossarocas crescidas, também por um processo indireto, que havia um cano aqui que fazia aumentar as bossarocas. Mas se a gente observa aqui na imagem, a gente vê o quê? A criação de rotas para carros para transportar melhor os sedimentos, esses materiais que são jogados aqui, e um crescimento expressivo de um ano de 2017 para 2020 da vegetação. E aí a gente está falando agora de pedogênese. Então a gente vai ter na base, a geomorfologia antropogênica dentro do meio urbano, que é um processo mais rápido, que são extensões de área maiores, com materiais muito, muito diversificados. A gente vai ter o meio rural, que vai ter um processo mais lento, formas menores, dependendo do lugar, né? Se a gente não considerar a China, por exemplo, que são formas muito maiores, mas um processo mais lento e com pouco diversidade de materiais. E, por fim, a gente vai ter as formas residuais de mineração, que são os grandes buracos feitos como resíduo da mineração, ou então, de forma indireta, a gente vai ter quando há um desastre como Mariana, o desastre da Samarco, o desastre da Vale, que vão criar outras formas de relevo, além de impactos ambientais diversos. Então, a gente vai ter a geomorfologia antropogênica nesse nível. Acima dela, a gente vai ter a deposição. Então, a gente vai ter o relevo e material de deposição. Que ele pode virar um relevo, pode virar um terraço, pode virar uma planície, pode virar outras formas, ilhas. E aí a gente vai ter a descrição desses materiais. Se são úrbicos, se são gárbicos, se são espólicos, se são dragados. E em cima desse material de deposição, a gente vai ter a pedogênese, que é o quê? A formação do solo. O solo ele se forma a partir de um material de origem. Esse material de origem pode ser uma rocha ou pode ser um depósito fluvial, coluvional ou também um depósito antropogênico. Então, os estudos hoje em dia estão trabalhando um pouco mais, com mais ênfase nessa pedogênese de depósitos tecnogênicos. A Embrapa já tem um trabalho de 2006, salvo engano, que trabalha com uma primeira classificação
do que seriam os antropossolos, ou seja, solos feitos pelos homens. Na Polônia, a gente já tem um estudo mais avançado, que eles chamam de tecnossolos, os solos urbanos, que são solos de origem de aterros sanitários, de cemitérios, sim. E eu gostaria de encerrar já que eu comecei com uma frase do Avenir, eu queria encerrar com uma frase dele também, que é: a partir do momento em que o primeiro ser humano deu o seu passo, houve uma transformação do relevo. Então, é importante que a gente veja o quê? Que o ser humano ele tem um papel fundamental na evolução do relevo. Antes, o relevo ele era um impedimento, ele era o que fazia a gente ocupar uma área ou não. Vide as primeiras ocupações do homem nas margens dos rios. Nilo, Tigre e Eufrates, ou no caso do Brasil, nos grandes rios como o Rio Amazonas. Hoje, a geomorfologia não é mais um impedimento. A gente consegue transformar o relevo. A gente transforma um morro em uma planície. A gente consegue furar uma montanha ou um morro. A gente consegue fazer as ilhas. Então, entender a geomorfologia antropogênica como uma forma de entender como a sociedade muda o relevo e como o relevo altera a sociedade é muito importante. E eu encerro por aqui. Eu espero que tenha sido bom e eu fico aberto às dúvidas de vocês. Bom, galera, para quem quiser fazer suas perguntas, tá livre. Já tem umas aqui já, se quiser responder logo. Aqui, Pode ser. Michael Mahler, acho que é assim o nome dele. Tá aqui a pergunta. Deixa eu ver aqui. Muito bacana a sua iniciativa. Parabéns ao KGE Unifap e ao doutorando Armando. Armando, poderia falar um pouco sobre a importância social da geomorfologia antropogênica? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar muito essa questão. Que existe a geomorfologia pura, aplicada, que ela é necessária para a gente entender processos, formas e as dinâmicas, mas a gente também precisa pegar a nossa geomorfologia, o conhecimento que a gente tem geomorfológico e geográfico e aplicar à sociedade. Entender esse processo da formação do relevo a partir do homem permite que a gente entenda a diferença entre o Morro do Bumba, que teve mortes, para a formação do Aterro do Flamengo. E assim, eu falei do Morro do Bumba, mas a gente tem dezenas de cidades no Brasil que são ocupadas, que ocupam antigos aterros sanitários, que ocupam áreas de risco. Então a gente vai ter o trabalho da Luziane, Luz, da UFPA, que trabalha justamente com a antropogeomorfologia de Belém, que ela mostra que regiões de lá foram ocupadas num local onde havia um depósito que ele era poroso, que ele estava se degradando. Então, a gente saber o que acontece nesses lugares e por que eles são ocupados é muito importante. Então, a relevância social da geomorfologia antropogênica é entender quem são as pessoas que ocupam, como é que a gente pode melhorar a ocupação, como é que a gente pode melhorar esse processo. Ok? Bom, a próxima pergunta aqui vai ser do professor Walter Avelar, grande professor nosso, que é bem grande, mas também. Parabéns ao doutorando Armando Filho pela excelente explanação com a didática muito acessível. Os efeitos geomorfológicos causados pelo homem podem ser quantitativos e qualitativos, de forma direta e indireta. Desta forma, poderia conceitualizar os processos antrópicos tecnogênicos, tomando por base as áreas urbanas de Manaus, por exemplo. Obrigado. Então, a gente pode quantificar e qualificar de várias formas. Alguns dos trabalhos que eu estou fazendo, tanto que eu fiz no mestrado e no doutorado, e até na minha graduação, de ver qual é a evolução do relevo. Eu sempre gostei de trabalhar com a evolução do relevo, e aí por isso que veio o antropogênico. Então, como é que a gente vê esses qualitativos? Vou pegar o exemplo de Manaus, mas eu vou fazer um paralelo com São Paulo, tá? Se a gente pega, acho que pode ser explorado em outros lugares. Manaus teve um projeto chamado Prosamin, Programa de Recuperação dos Igarapés de Manaus. Esse projeto ele tinha como intuito
fazer uma revitalização, entre muitas aspas, mas que na verdade era um projeto de embelezamento da cidade, onde retirou-se a população das margens, canalizou-se o canal, retificou-se ele e cimentou-se os leitos e as bordas. O que acontece? A gente teve uma alteração da dinâmica fluvial. Se você faz a cimentação do leito e das margens, você diminui a infiltração. Se você diminui a infiltração, essa água vai para algum lugar. Então, em vez de ela ir para o solo e em vez de ir diretamente para o rio, ela vai direto para o rio, aumentando a vazão. Então, a gente vai ter o quê? Durante períodos mais chuvosos, em áreas que você vai ter canais, rios canalizados e cimentados, você vai ter menor infiltração, maior vazão. Então, vai gerar enchente. Então, o que a gente observa onde? Em Manaus, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em todas as cidades com rios canalizados. Isso é uma análise qualitativa. Uma análise quantitativa que a gente pode ver é a quantidade de incisões erosivas numa cidade. É uma forma antropogênica indireta. A gente conhece a Vossoroca, as feições de ravinas, sulcos e vossorocas há dezenas, centenas de anos. Elas são formas naturais do relevo. Tanto que antigamente dizia-se erosão natural ou geológica e erosão acelerada, que a acelerada era intensificada pelo homem. Então a gente pode pensar na Vossoroca como uma forma indireta antropogênica. Pensando nisso, a quantidade de vossorocas numa área, ela é quantitativa. A gente também pode pensar na quantidade de canais assoreados. A gente também pode pensar também, no caso de Mariana, a quantidade de canais que foram assoreados, a quantidade de barras fluviais feitas, arquipélagos que aconteceram. Então, quantitativamente, é muito bom a gente fazer análise por imagens, por exemplo. Tem um autor, que é o Bodman, ele tem um trabalho que ele fala sobre mapeamento geomorfológico usando imagens do Google Earth. E isso é muito impertinente para a gente como geógrafo, porque o Google Earth é uma ferramenta acessível. A gente pode ter todas as nossas ressalvas em relação à resolução espacial, espectral, radiométrica das imagens e até as origens, mas com ele a gente consegue ter uma noção de como o relevo evoluiu, para que formas. E a gente consegue inferir também se o processo humano foi maior ou menor. Espero ter respondido. Bom, se alguém ainda tiver alguma pergunta mais, não? Eu quero deixar meus agradecimentos também para o pessoal do CAGEL, que realizou esse grande evento aqui. Hoje é o último dia, infelizmente. Desejar um parabéns para todos os professores, principalmente a minha professora de coração, a professora Celina, a professora também, professor Walter, tem vários professores aqui da geografia que eu queria agradecer. Eu acho que é muito bom parabenizar o professor de geografia, não só hoje, mas atualmente, né? Porque, a educação que não está sendo valorizada, mais dois, ainda mais durante a pandemia, que os professores têm que se desdobrar em aulas EAD, em reuniões. E isso eu estou falando do nível básico, obviamente, mas no nível superior, quantas lives a gente está vendo de professores, de bancas online. Então, assim, o professor de geografia ele merece esse parabéns. A gente merece esse parabéns, apesar de eu não estar todo na área no momento. Só procurar aqui que o Guilherme falou que a professora fez uma pergunta aqui, só que eu não estou encontrando ela aqui nos comentários. Ah, tá aqui, acho que eu achei. Vamos ver aqui. Aqui. Amado, obrigado pelas contribuições. Pergunta: qual o panorama dos estudos da geomorfologia antropogênica na Amazônia? Professora Celina, desculpa por esquecer essa pergunta. Falha minha. Então, obrigado, Celina. Eu acho que a gente, de forma geral, a gente tem que incentivar os estudos na Amazônia. Sejam estudos da geomorfologia mais pura, como a geomorfologia fluvial, a geomorfologia de encosta, ou dos novos ramos da geomorfologia, como a geomorfologia antropogênica e a geodiversidade. Então, assim, o que eu vejo é que a gente precisa de mais trabalhos, a gente já está tendo alguns trabalhos, tem o meu, que eu estou fazendo agora, mas eu posso salientar o da Lusiânia, do Pará,
a gente tem o do Roberto Lessa, de Manaus também, e de todo um povo da geologia que também trabalha nessa área. Isso que eu acho que eu posso dizer que é muito interessante, que a geomorfologia antropogênica não está sendo vista apenas pela geografia. A geologia também está vendo. Claro que a gente olha por um aspecto muito mais social, a gente consegue ver o homem como um agente, pensando no homem pelo aspecto social, econômico, político, cultural, e a geologia ainda vê mais, não pelo processo, mas pela forma e pelo material. Então, eles trabalham muito mais com os depósitos, muito mais com o que resulta. A gente trabalha com o processo, isso é muito importante. Agora, quanto à Amazônia, eu acho que sim, que a gente precisa trabalhar isso, em especial, fazer uma análise do que os nossos povos tradicionais fazem de geomorfologia antropogênica. Por que eu digo isso? Mais cedo eu comentei sobre os antropossolos, mas essa classificação lá pode ser nova, mas esse solo não é. A gente tem como uma marca de antropossolo na Amazônia a terra preta de índio, que é o quê? Eram regiões onde os indígenas habitavam e ali deixavam seus materiais de cerâmicas e azulejos, e isso enriquecia em termos de nutrientes solo. Então a gente tem isso, essa nova pedogênese, então a gente também tem que pensar em como é que o ribeirinho ele está mudando essa geomorfologia, seja pela criação de terraços, criando essas barreiras para aumentar a deposição, pela criação de furos, né? Para quem não é familiar com a geomorfologia amazônica, existem canais que a gente chama de furos, que são regiões onde a gente corta uma ilha ou uma região de terras mais altas para facilitar o caminho. Então, isso é uma geomorfologia antropogênica. É numa escala menor, mas isso é uma coisa nossa. A gente tem que valorizar, a gente tem que ser estudado. Isso acaba ficando muito pontual em alguns trabalhos. E esse processo e essa forma, essas novas formas, que são antigas, mas são novas dentro da geomorfologia, são importantes serem estudadas. Então tem muito espaço. Sim. E é um bom link entre a geomorfologia com a geografia urbana, a geomorfologia com a geografia agrária, com os aspectos culturais. Então, com a pedologia, no caso, né? Com a pedologia. Não, isso eu tô querendo fazer o quebrar, não quero quebrar, mas assim, sugerir que existe um mundo além da dicotomia. Sim. Então, o humano não precisa ser só aquele que está embaixo de um movimento de massa. Ele pode ser. A gente pode pensar no planejamento urbano a partir da geomorfologia. Isso a gente tem que analisar. Planejamento urbano à luz dos solos. Como é que o planejamento urbano impacta o clima urbano? Ilhas de calor. Será que se a gente ocupasse outras áreas, as ilhas de calor seriam menores? Seriam menos intensas? Então a gente tem que pensar de formas diferentes. O mundo pede isso, a ciência pede isso. É bom que essa ideia ela abrange várias áreas de estudos. Ela abrange diversas áreas de estudos. Tem uma pergunta aqui do Hugo Alves, acabou de aparecer para mim. Deixa eu mostrar aqui no. O Alves. Parabéns pela fala tão rica. Você diria que o estudo da geomorfologia, que não especifica o conceito antropogênico que você trouxe, mas se preocupam em alguma medida com o impacto humano nas formas estudadas, são da geomorfologia antropogênica e não sabe? Eu acho que é assim a pergunta. Oi, Hugo, muito obrigado. O Hugo, professor, doutor Hugo, e também do laboratório, também trabalha com Vossorocas, e aí eu acho que isso é muito pertinente. A geomorfologia antropogênica, apesar de ser um ramo da geomorfologia, a gente pode pensar nela como algo que seja transversal, porque ela corta a geomorfologia de costa, fluvial, kárstica, costeira. Então a gente vai ter diversos trabalhos que estudam processos, como o estudo de Vossorocas, o estudo de linhas de costa, os estudos de fluvial, em especial de processo de formação de ilhas, que vão ter o ser humano no meio. Então, vão trabalhar de alguma forma a geomorfologia antropogênica. Não com o nome de antropogênica, mas o homem como um agente está ali.
A gente tem que entender muito isso, que o homem é um agente e cada vez mais um agente que está ganhando mais velocidade e mais espaço. Porque quais são os nossos agentes de mudança da paisagem? A água, pluvial, o gelo, o vento e o homem. E o homem está sendo muito mais rápido nesse processo. Eu queria falar de um trabalho maravilhoso que trabalha essa questão do homem com relevo, que é o do Steinberg ou Ray Steinberg, que é o homem à várzea, não, o homem na várzea do careiro, que ele trabalha como os ribeirinhos transformam a várzea para aumentar as ilhas, criar as ilhas. Então, já existia alguém na década de 60 que trabalhava com isso, só que não com esse nome. Próxima pergunta é Fabiana Souza. Doutor Armando, é possível prever, mitigar futuros cenários catastróficos, em relação à geomorfologia antropogênica nas metrópoles da Amazônia? Não, muito obrigado pela pergunta, Fabiana. Só que doutor ainda não, mas obrigado, recebo. Então, a gente pode sim fazer esses cenários. A gente tem que começar com os estudos de base. O que são os estudos de base? É entender a geomorfologia, os processos naturais da geomorfologia. O que são os processos naturais? Entender o que é uma erosão, o que desencadeia a erosão, que erosão é destaque e transporte, entender a dinâmica fluvial, entender a dinâmica costeira da geomorfologia marinha. Quando a gente entende essas dinâmicas, a gente vê como o ser humano, a sociedade, a humanidade, intensifica ou retarda eles. Por que eu estou falando isso? Aí eu vou de novo trazer o exemplo do Prosamin, que se estende a todos os cursos fluviais que tiveram alteração. A gente sabe que quando chove, a água ela tende a escoar para os canais fluviais. Isso é básico dentro de todo o nosso conhecimento como geógrafos. A gente sabe disso. Então a gente sabe que se a gente tem um solo que infiltra, vai menos água para esse rio. Se vai menos água, a vazão é menor. Se a gente faz a cimentação, essa água não vai mais infiltrar, então ela vai escoar. Se ela escoa, aumenta o volume de água no rio. Então a gente vai ter o quê? Exemplos de cidades que podem alagar. E aí, de novo, eu trago o exemplo de Manaus, Rio e São Paulo, que quando chove muito, alguns canais eles extravasam. Agora, nas metrópoles, a gente vai ter outros exemplos agora. Por exemplo, o nosso processo de ocupação da região norte ele é diferente da região sudeste. Começa por aí. Não é um processo que foi tão rápido, foi um processo que aconteceu em outros ciclos. Então, a gente tem que pensar no seguinte: quais foram as regiões que, antes do processo de urbanização, foram usadas como lixões? Por que eu estou falando isso? Vou pegar o exemplo de Manaus, que é a minha região, então, assim, a gente extrapola para outros. Manaus foi crescendo em direção à região norte do município. Então, a região norte do município, a zona norte, ela era utilizada para deposição para lixões, todo tipo, ou seja, lixões, aterro sanitário, cemitério. Só que a pressão urbana fez com que antigos lixões fossem ocupados. Cemitérios podem ter sido ocupados. E aí fica a pergunta: será que se chover bastante nesse lixão que a pessoa ocupou, sabendo ou não que ele existia, vai acontecer alguma coisa? E aí entra a questão o seguinte: a gente está trabalhando com um depósito tecnogênico. Ele não é solo e ele não é um depósito natural. Ele é um depósito tecnogênico. Então ele não tem estrutura. Se ele não tem estrutura, ele é mais fácil de ser removido. A água infiltra de uma forma diferente e move esse material de uma forma diferente. Então, bairros, ruas que são feitas em cima de lixões, aterros sanitários antigos, tendem a ter uma catástrofe como a gente teve no Morro do Bumba. Espero ter respondido a Fabiana, não sei se eu dei muitas voltas, mas sim, então a gente tem como prever e mitigar. Trabalhos anteriores, outros trabalhos em outras regiões, e trabalhos na nossa própria região, considerando o nosso clima, que é bastante diferente, nosso regime pluvial, que é diferente,
o regime pluvial nas cidades em relação aos centros agrários também é diferente. A gente está vendo que, com o processo de urbanização, a quantidade de chuvas, a quantidade pluviométrica não diminuiu, mas a quantidade de dias em que ela era dissipada, ou seja, a quantidade de dias que chovia diminuiu, a quantidade não, ou seja, a gente vai ter mais chuva em menos tempo, ocasionando processos mais intensos de erosão, processos mais intensos de movimento de massa, processos mais intensos de cheia de vazante. Ok, acho que não tem mais perguntas aqui, né? Bom, acho que a gente vai finalizando agora, né? Bom, galera, queria agradecer ao Cagel pela realização do Café Geográfico, pelo convite que fizeram a mim e ao Armando nesse dia importante para a geografia. Quero agradecer ao Guilherme, à professora Celina, à professora Jussi, agradecer ao Armando, prazer em conhecer. Prazer meu. E vai continuar. Eu vou aproveitar e agradecer de novo a Celina aqui pelo convite. Eu tenho um grande respeito pela Celina, a gente ainda vai escrever alguns trabalhos, que isso fique registrado. E uma coisa que a gente conversa sempre é justamente isso, que a gente, como pessoas da região norte, a gente tem que valorizar a nossa área, não em termos de bairrismo, mas eu digo valorizar os nossos trabalhos, valorizar o nosso pessoal, pessoas que são capazes e a trabalhar na nossa área. A gente não precisa trabalhar em outras áreas. Se a gente quiser, a gente trabalha, mas a gente tem que valorizar a nossa região, que sempre é dito que não tem dados, que não tem dados cartográficos, não tem estudos, então a gente que estude. A gente tem capacidade para isso. É um trabalho muito maior pela pela ausência de materiais, pela dificuldade de campo, porque às vezes tem que chegar de barco, são horas e horas de carro, né? Mas isso é uma maravilha. Isso que é o bom do campo. Não, isso é ótimo do campo, mas que dificulta um pouco em relação a algumas regiões, dificulta, assim, isso. Então, assim, eu quero agradecer muito a Celina, agradecer ao Cagel, ao Guilherme, que estava conversando comigo durante a semana para arrumar as coisas, e a você, Vinícius, pela paciência. Obrigado. E a todo mundo que participou agora, que vai ver depois. E ciência é isso. Agradecer a galera que está aqui. Né? Que tá ouvindo. Obrigado a todo mundo. Agradecer aqui a galera, né, que está aqui acompanhando a nossa live. Eu acho que é só isso, então, gente. Um bom dia do professor de geografia hoje. Tchau. E tchau, gente. Tchau, gente. Bom final de semana. Isso aí. Bom final de semana para todos. E tchau. Tchau, tchau.